Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iniciamos mais um culto de quarta-feira, que a sua vida possa ser alcançada. Nós convidamos você a louvar a Deus conosco, dizendo: Senhor, eu sou casa, habita em mim. Como a pastora Tatiana falou no domingo, ressuscita em minha vida, que o Senhor não esteja morto, mas que o Senhor venha ressuscitar em nós, queridos. Vamos louvar a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor realmente mude as coisas de lugar. E quando isso, Deus, acontece em nossas vidas, nós ansiamos por mais e mais de Ti.
sermos preenchidos, ó Deus, pela Tua presença. Sermos, Deus, curados e sarados por Ti, para vivermos, ó Deus, os Teus planos. Diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais de Ti, Senhor, de Ti, preenche os Teus filhos, ó Pai. Mais de Ti, menos de cada um e menos de mim. Menos de mim e menos de mim, oh, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, constranja com a sua glória
verdade, servos de todos os irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, pelo teu ministrar em nossas vidas. E muito obrigado, Deus, por nos fazer mais uma vez entendermos, ó Pai, o teu amor com cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, que em todo tempo seja louvado, bendito e exaltado o nome do Senhor, que com graça, misericórdia e bondade tem nos acudido nesses tempos que são difíceis e tem nos renovado a esperança, a fim de que permaneçamos firmes até que se cumpra, o seu propósito estabelecido para com as nossas vidas. Irmãos e irmãs, queremos hoje trabalhar o tema compromisso, que foi o tema ministrado no mês de junho. Então, você que quiser revisitar as ministrações, nós temos todas gravadas, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta acessar e lá você terá acesso a todas elas. Eu quero sugerir os textos para que você possa ler, isso vai ajudar na compreensão da ministração de hoje. Os textos são Gênesis capítulo 17, Deuteronômio 28, do 1 ao 29, Lucas 14, do 25 ao 35 e Efésios capítulo 4. Então a palavra compromisso, aí na origem da palavra, ela é a junção de dois termos. O primeiro é com é junto de, e prometer. Prometer é prometer, garantir. Então a palavra compromisso, ela tem como premissa a mutualidade, acordo ou aliançamento celebrado entre duas ou mais partes, em que cada uma tem a responsabilidade de cumprir os termos. Então, eu quero tomar aqui como exemplo de aliançamento, o aliançamento que Deus fez com Abraão, que está lá no capítulo 17 de Gênesis. Deus disse assim para Abraão: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E em contrapartida, o Senhor também ele requer um compromisso de Abraão. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Então, irmãos e irmãs, a aliança, ela é um símbolo do pacto celebrado entre as partes. É a garantia de que a palavra empenhada, ela se fará cumprir. Então, o compromisso, ele é um voto de honra. E a premissa do compromisso é a responsabilidade mútua, ou seja, todas as partes envolvidas, elas têm direitos e também obrigações. Mas, no entanto, se uma das partes falha no compromisso, se ela falha no acordo, se ela falha no cumprimento dos termos, isso dá direito à outra parte de rescindir, ou seja, cancelar o acordo. Mas também devemos lembrar que a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança eterna, ou uma aliança perpétua entre as gerações. Embora que no decorrer da história o povo ele falhou nesse compromisso, servindo a outros deuses, deixando o Senhor, mas Deus ele permaneceu fiel ao seu propósito, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versos de 11 a 13, diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, Jesus ele estabelece uma nova aliança. Ou seja, Deus ele não anula a aliança, mas ele amplia os termos da aliança. Em que na aliança passada, os beneficiários eram o povo hebreu, o povo da descendência de Abraão. E em Jesus Cristo, todo aquele e aquela que o reconheceram como Senhor e Salvador, esses serão salvos. E os termos foram ampliados além do povo judeu. E nós, como gentios, nós somos agraciados por essa nova aliança em Jesus Cristo.
Então, visto que nós não temos condições de cumprir, Deus assume a responsabilidade em fazer cumprir essa aliança. E foi a primeira ministração do mês de junho, no culto de celebração da Santa Ceia, e o texto principal foi o texto de João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos destacar aqui nesse texto o compromisso assumido por Deus de entregar o seu Filho. Para quê? Para que nós não pereçamos. E qual era a nossa parte? Crer no seu nome. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o cumprimento do compromisso de Jesus Cristo assumido para com Deus perante a humanidade foi de que ele se colocou à disposição do Pai, não para fazer a sua vontade própria, mas a vontade daquele que o enviou, a fim de que o propósito de Deus para a humanidade ele se cumprisse. E esse propósito qual é? A salvação, a vida eterna que há no seu nome. Então a nossa parte no acordo é reconhecer que somos beneficiários, crermos com o nosso entendimento, e confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo ele é o Senhor. Essa é a nossa parte no termo. E isso, meus irmãos e irmãs, nós chamamos de graça. Graça porque não fomos nós que pagamos o preço. Jesus, sim, ele pagou o preço de cruz para a nossa redenção. E por que é graça? É graça porque o que nós precisamos é apenas vivenciarmos esse benefício. Mas só acontece que essa graça, porque é de graça, ela não pode ser uma graça barata. E o que é a graça barata? É quando nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, continuando na vida de pecados. Embora muitas vezes o confessamos com os nossos lábios, mas os nossos corações estão longe dele. E temos a referência desse texto em Mateus capítulo 15, verso 8. E qual é a graça que nós somos chamados a viver? É justamente essa graça preciosa, que é quando nós permanecemos nele e nos seus ensinamentos, a fim de que ele esteja em nós e os seus ensinamentos estiverem em nós, e nós aplicarmos isso na vida diária, a cada dia, vencendo o mundo, vencendo o pecado e nos santificando. Isso nós vamos valorizando essa graça que nós recebemos da parte do Senhor. E esse primeiro ponto nós chamamos de compromisso pessoal, viver a vida que Deus nos deu e andar nessa novidade de vida, santificando-a a cada dia. Isso, meus irmãos e irmãs, é valorizar a graça, é fazer dela preciosa. E muitas vezes o que nós fazemos, quando nós até ouvimos a palavra de Deus e nós não aplicamos às nossas vidas, nós somos como o insensato, como o nécio que constrói a sua casa na areia. Que quando vem a dificuldade, essa casa ela desmorona porque não é uma casa firme. E logo abaixo nós vamos falar um pouco a respeito disso, sobre compromisso. E ainda se tratando de compromisso pessoal, a graça não nos isenta de responsabilidade, pois se formos negligentes, podemos voltar ao regime de servidão. Temos liberdade para escolher, mas somos escravos das consequências das escolhas. Quero que você guarde muito bem isso na sua mente e nós vamos retomar logo mais. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre a vocação dos santos.
Ao se referir a isso, Paulo toca justamente no aspecto da identidade. A nossa identidade regenerada requer uma atitude, uma fala, um pensamento também regenerado. Então, se antes fazíamos, agora nós não fazemos mais. E você vai achar consonância disso no texto de Efésios capítulo 4. Pois isso, meus irmãos e irmãs, vai reverberar além de nós, que nós chamamos também de compromisso social, que é o testemunho. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos ou experimentamos no particular, nós somos chamados a vivenciar em público. Então, a experiência da salvação ela é particular, mas a experiência dessa salvação ela deve ser pública. Ela acontece no dia a dia, ela acontece nos relacionamentos. Então, o nosso compromisso, irmãos e irmãs, é de sermos coerentes com o que pensamos, falamos e fazemos. E isso deve estar alinhado para que nós não sejamos pegos como mentirosos. Com isso, nós desenvolvemos uma nova mentalidade, tendo a consciência como moderadora das ações. E ainda, em Efésios capítulo 4, nós vamos achar consonância nessa fala. E o compromisso, na nova aliança, ele vai além de cumprir uma lista de podes e não podes. Ela nos leva a um nível de compromisso com a própria vida. Não é apenas guardarmos os artigos da lei, mas sim vivenciarmos essa lei. Em Lucas capítulo 14, versos de 1 a 6, ele vai falar que Jesus ele entra na casa dos fariseus para comer pão, e naquela casa havia um homem hidrópico. E Jesus olha para este homem e olha para os outros e diz assim: é lícito curar no sábado? E os outros não respondem nada. Então Jesus ele cura este homem no sábado. E segundo a tradição judaica, sabemos que no dia de sábado não se pode fazer nada, não se pode trabalhar, não se pode nem arrumar a casa, fazer comida. É um dia separado para a santificação, um dia separado para o Senhor. E Jesus ele coloca aqui a vida acima da lei. A vida mais importante do que a lei. E o outro texto também, João capítulo 8, versos de 1 a 11, falando a respeito da lei. É um texto também bastante conhecido, é o texto da mulher adúltera, quando os escribas e fariseus pegam a mulher em flagrante adultério, ela é exposta em praça pública e, segundo a lei, essa mulher tinha que ser apedrejada por conta do seu pecado. E qual é a indagação que Jesus faz a esses homens? Tudo bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aconteceu que nenhum deles atirou a pedra, e ainda Jesus ele dá a seguinte instrução para a mulher: vá e não peques mais. Então ele está levando a lei ao nível não da condenação, não a lei que pune, não a lei que condena, não a lei que traz o recenseamento, mas a lei que serve para preservar o direito, e principalmente o direito à vida. E ainda se tratando do tema proposto, em Lucas capítulo 12, Jesus ele estabelece os princípios para aqueles que querem segui-lo. E o que faz a diferença entre a multidão e o discípulo, ele é justamente o nível de compromisso que nós temos com ele. Então, o compromisso, ele diferencia a multidão do discípulo. Lucas capítulo 14, do 25 ao 35, está lá no texto sugerido. Nós destacamos aqui alguns pontos que fazem essa diferenciação do discípulo para a multidão. O discípulo ele é dedicado. No versículo 26 do capítulo 14 de Lucas diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que ele está falando a respeito disso? Ele está falando da entrega, ele está falando da consagração, ele está falando da dedicação. A multidão segue Jesus até o momento em que suas carências, necessidades ou desejos são atendidos. A multidão vai apenas atrás de Jesus para receber dele algo. O discípulo é aquele e aquela que deve estar disposto a abrir mão.
O discípulo e discípula de Jesus, ele deve ser altruísta. O discípulo, ele deve ser abnegado, desprendido, ter essa capacidade de entrega, de renúncia. E discípulo, ele quer compromisso sério, aliançamento. A multidão vive um relacionamento promíscuo, que é o benefício sem compromisso, que são verdadeiros amantes, visam seus interesses pessoais. Então, na multidão, os ismos, eles são muito presentes, né? O egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo, o exclusivismo. Então, a pessoa, ela visa apenas o benefício próprio. E sabemos que essas pessoas não vão receber de Deus alguma coisa. Um outro nível de compromisso que diferencia o discípulo da multidão é a responsabilidade. No versículo 27 do Lucas 14 diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz implica em assumir a sua parte no acordo. O termo desta responsabilidade é a rendição. A cruz simboliza a morte do pecado. Tomar a cruz a cada dia é priorizar o reino de Deus e não o mundo. A vontade de Deus acima da minha. A multidão quer salvação, mas a multidão não quer se sujeitar aos princípios. A multidão quer cura, mas a multidão não quer Jesus. Um outro aspecto também importante no discipulado daquela que quer seguir Jesus é o planejamento, a disciplina. Nos versículos 28 e 31 de Lucas 14, ele vai falar a respeito disso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? E o 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Então a vida com Deus, meus irmãos e irmãs, ela deve ser vivida como um compromisso firme. E esse propósito, ele deve estar embasado. E a base firme desse propósito, ele deve ser a palavra de Deus. Então, se nós temos uma vida, queremos uma vida com Deus, mas se essa vida ela for indisciplinada, se essa relação ela for planejada, não estou falando planejada no sentido de cumprirmos protocolos, hora de orar, hora de ler a palavra, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, mas uma vida planejada no seguinte sentido, em que todas as nossas ações, todos os aspectos da nossa vida, elas devem convergir em Cristo. E a palavra do Senhor, ela ajuda nesse sentido, né? Tudo que fazemos ou pensamos deve ser como que para agradar ao Senhor. Então, o curso da nossa vida, ela tem que estar centrada em Deus. E o texto de Mateus capítulo 6, ele vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que planejamento ele está falando aí? Que nós devemos priorizar Deus. Deus, ele deve ser primazia nas nossas vidas, porque nós somos primazia para Ele. E isso deve estar muito claro para que nós não frustremos a nossa caminhada, imaginando que uma caminhada de êxito com o Senhor é apenas uma caminhada em que os benefícios são justamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? Cura, libertação, salvação. Nós só queremos receber, mas e a nossa parte no acordo? E o nosso compromisso com Deus? E o compromisso de vivermos em santidade de vida? Nós não conseguimos viver em santidade de vida se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos uma busca, né, constante, uma busca diária de intimidade com o Senhor. E esse é o plano que nós temos que fazer. Essa deve ser a nossa disciplina, deve fazer parte do nosso dia a dia, não como um evento, mas como o nosso próprio respirar, né? Que o nosso respirar ele seja a expressão, né, da graça de Deus nas nossas vidas. E como nós cuidamos, né, nós somos responsáveis com o nosso respirar, quando nós não nos contaminamos,
quando nós buscamos ter uma vida saudável, e nós já falamos isso na disciplina do jejum, né, que o jejum ele não é para que a gente passe fome, mas é para que a gente domine desejos, e muitas vezes nosso ar é contaminado, nós contaminamos o nosso corpo porque nós nos alimentamos de desejos, né, e ter uma vida disciplinada, né, e planejar, assim como a pessoa que faz dieta, ele planeja, né, aquilo que ele vai comer. Para quê? Para que tudo aquilo que ele vai ingerir venha para benefício da sua saúde, tá bom? Então que possamos ter assim uma compreensão clara do que é esse planejamento, né, do que é essa disciplina. A vida com Deus ela deve ser vivida com um propósito firme. E como eu falei, esse propósito ele deve estar embasado na palavra. Já ministramos a respeito disso, né, e toquei no ponto um pouco mais atrás, né, quando nós somos, né, egoístas, egocentristas, hedonistas, exclusivistas, quando visamos apenas o interesse pessoal, isso é muito característico da multidão, né, e esses pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para gastar nos seus prazeres. Então, uma disciplina, né, de oração, uma oração planejada, ela deve ser uma oração embasada na palavra do Senhor, deve ser embasada na vontade do Senhor, porque se nós embasarmos a nossa relação com Deus apenas ou tão somente visando o nosso interesse pessoal, certamente, irmãos e irmãs, nós não teremos êxito e nós realmente seremos crentes frustrados, né, crentes até mesmo chateados com Deus. E o Senhor, ele ouve clamor, o Senhor, ele não ouve imposição. Quando falamos na semana passada da perseverança, né? Perseverança e teimosia são, embora parecidos, mas são coisas diferentes. E muitas vezes nas nossas orações nós não somos perseverantes. Quando somos perseverantes, nós aguardamos, né, a vontade do Senhor ser feita. Já o teimoso não, ele quer vencer pelo cansaço, ele quer vencer na força, ele quer vencer na birra, ele quer porque quer que a sua vontade ela seja imperante. Então nós não devemos ser como teimosos, e a teimosia ela é um indício claro de maturidade. Então nós não devemos ser como meninos, né, levados por qualquer vento de doutrina. A multidão ela vive assim. Vai onde tem milagre, vai onde tem mistério, vai onde tem cura, vai onde tem mover. Mas o discípulo, ele tem bem definido quem ele é e para que ele serve. O discípulo, ele vive com propósito. O discípulo, ele segue a Jesus. Em 2 Timóteo 2, versos 3 a 5, o texto diz assim: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar diligentemente. Aqui ele está falando sobre disciplina, sobre dedicação, sobre responsabilidade. Então, todo compromisso, meu irmão e minha irmã, ele tem princípio. Todo compromisso ele tem contrapartida. Todo compromisso ele tem responsabilidade de uma e da outra parte. Então, se você, meu irmão e minha irmã, quer desfrutar da promessa, então viva os princípios. Quer ter uma pesca maravilhosa? Então ouça a voz de Jesus, obedeça, vá para o mar alto e lance as redes. Então, os princípios que o compromisso ele traz é ouvir, obedecer e praticar. Ainda em 1 Timóteo 4, do 9 a 16, a palavra do Senhor diz assim: Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e fomos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na prática, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. E encerrando essa ministração, falando ainda sobre compromisso, falamos sobre o compromisso do serviço. E qual é o nosso compromisso como discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Nós temos 2 níveis de conquista, assim é o meu entendimento. O primeiro nível de conquista, ele é no âmbito pessoal. A primeira pessoa que nós somos desafiados, nós somos convocados a ganhar para o Senhor, é a nossa própria vida. Porque tudo aquilo, irmãos e irmãs, que vai reverberar na vida do outro, ele é apenas o que nós vivemos, aplicamos na nossa. Isso facilita muito na dinâmica do discipulado, em que nós não estamos preocupados com o programa, nós não estamos preocupados com o evento, mas o compromisso, do serviço, que a partir do discipulado, ele apenas o transborda aquilo que eu vivo de Deus. É como Pedro teve a experiência com Jesus e iniciou nele, ele começa a puxar as redes e ele não dá conta de puxar as redes, ele chama os amigos para que possam desfrutar dessa graça juntamente com ele. E esse é o segundo nível da conquista do discipulado, aquilo que o Senhor ele ministra, daquilo que o Senhor ele agrega, daquilo que o Senhor ele nos proporciona a viver, não somente vai encher as nossas vidas, mas vai transbordar para aquele e aquela que estiver próximo de nós. Essa eu acho que é a grande estratégia do discipulado, não um programa, mas uma vida diária com Jesus. Então, quando eu me aplico na disciplina da palavra, na disciplina da oração, na disciplina do jejum, fatalmente o meu exterior ele vai refletir aquilo que já foi transformado no meu interior. Então a minha regeneração pessoal ela vai se transformar numa regeneração social. Então aquilo que eu vivo Jesus no particular, certamente ele vai transbordar para o ambiente público. Então esse, meus irmãos e irmãs, é o nosso compromisso quando o Senhor ele nos vocacionou, de irmos e fazermos discípulos de Cristo. Nós só conseguiremos fazer discípulos de Cristo se nós formos discípulos de Cristo. Então esse é o nosso compromisso, estarmos nele. E João capítulo 15 é um texto que a gente já vem trabalhando ele há anos, justamente sobre a dinâmica do discipulado, que a nossa busca, que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é estar em Jesus, permanecer em Jesus. E aí nós vamos frutificar a partir de Jesus, porque o ramo de si mesmo ele não pode dar fruto se ele não estiver na videira. Então, estando em Cristo, nós seremos regenerados nele e passaremos a produzir da mesma essência da árvore que é Jesus. Então, o fruto que nós produziremos, meu irmão e minha irmã, é o fruto digno de arrependimento. É o chamado fruto do Espírito, fruto de amor, fruto de paz, fruto de justiça, fruto de bondade. E neste mundo tão corrompido, neste mundo tão carente de boas referências, nós possamos nos levantar como esses soldados fiéis de Jesus Cristo, militando essa causa que é nobre, essa causa que leva vida em abundância para as pessoas. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter essa vida de Cristo em nós. Nós precisamos nos regenerar no Senhor. Precisamos ressignificar a nossa fé. Precisamos ressignificar a nossa relação com Deus, a fim de que o propósito dele, ele de fato, ele seja real, ele seja palpável, e não somente nós, mas todos quantos estiverem ao nosso redor, possam usufruir desse benefício. E tudo isso vai acontecer a partir do compromisso que nós assumimos com o Senhor.
O primeiro compromisso assumimos com a nossa própria vida. É de nos entregarmos a Ele, confiarmos nele e a sua vontade ser plena nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, mais uma vez nós queremos, Pai, te agradecer, glorificar, bendizer e exaltar o teu nome. Pela tua palavra, Pai, que chega até nós, que nos chama, Senhor Deus, a uma realidade em que nós precisamos, Pai, rever, ressignificar o compromisso que nós assumimos contigo, porque é o compromisso que o Senhor assumiu conosco, Pai, ele é um compromisso firme, ele não muda. E se algo ainda, Senhor Deus, não aconteceu nas nossas vidas, se o propósito não cumpriu, é porque nós temos falhado no nosso compromisso, Pai. Nós temos falhado na nossa parte, ou fomos negligentes, Senhor Deus, fomos distraídos. Que este momento, Pai, de reflexão nos leve de volta ao lugar do conserto, para que nós possamos, Pai, alinhar, Senhor Deus, a nossa vontade, a Tua, a fim de que, Senhor Deus, o plano que nós estamos dispostos a cumprir é o Teu, Senhor Deus, e não o nosso. E que a nossa parte, nosso compromisso nesse acordo, Pai, é de sermos, Senhor Deus, fiéis, de sermos submissos, de sermos, Senhor Deus, servos bons na Tua casa. E não somente isso, Senhor Deus, como beneficiários, esse tem sido, Senhor Deus, o grande propósito do Teu compromisso para conosco, é que nós sejamos beneficiários da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, da salvação que há em Cristo Jesus. Mas para herdarmos, Senhor Deus, esses benefícios, Pai, nós também temos uma parte a cumprir. E a nossa parte é nos rendermos a Ti, dedicarmos as nossas vidas a Ti, Pai, com responsabilidade, abandonarmos, Senhor Deus, dia a dia o pecado, carregarmos a nossa cruz, significa, Pai, santificarmos as nossas vidas diariamente, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre Ti, sobre a Tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.